Uma vez eu estava em uma paróquia, saindo de um evento, e essa paróquia tinha recebido a informação de que o pároco seria transferido, né? As transferências tinham saído há poucos dias. E na porta da paróquia tinha um grupo de fiéis revoltados com a saída do pároco, dizendo que iriam organizar um ônibus para ir até a Cúria Metropolitana para falar com o bispo, fazer um abaixo-assinado e dizer que eles não querem que o padre saia, porque o padre é um padre muito bom, muito legal. Isso já fazem uns bons anos. O padre saiu, foi para outra paróquia, segue sendo um padre querido em outra paróquia. Aquela comunidade já recebeu, acredito que talvez o segundo ou terceiro padre depois desse fato. Segue sendo a mesma comunidade, segue tendo os mesmos fiéis. Mas eu acho curioso que muitos católicos, estando às vezes há anos na Igreja Católica, que dirá aqueles que chegaram há pouco, que não tiveram tempo ainda de observar tudo, não entendem que uma das coisas mais importantes que Deus deixou para a igreja é a autoridade. A questão da autoridade, na minha opinião, é a origem de todos os problemas protestantes, tá? É a origem de todos os cismas que nós tivemos até aqui, de todos, no final, todos os debates contra os protestantes, por exemplo, que estão em alta agora, a apologética, graças a Deus, está em alta. Todos eles têm como origem a questão da autoridade. Ah, vamos debater os santos, vamos debater o papado, vamos debater, sei lá, Nossa Senhora. Tudo isso tem argumentos próprios, tem a questão histórica, tem uma evolução, mas no fim, em última análise, a divergência é quem é a autoridade. E dentro da igreja a gente esquece disso. Em geral a gente sabe, mas a gente finge não saber quando é conveniente e esquece disso. Na vida paroquial, na vida pastoral, tudo acontece por autoridade de alguém. Nada na igreja acontece sem autoridade. Ah, mas eu fiz um post no Instagram da paróquia. Porque alguém deixou. Não fez. Ah, não, mas eu mesmo abri o Instagram, eu fiz por iniciativa minha, eu criei o post, eu criei o Instagram da paróquia, eu que administro, eu que tive a ideia do post. Mas tu tá falando em nome da paróquia, então alguém te autorizou a falar em nome da paróquia. Ah, eu mudei, a liturgia, eu propus um novo canto para missa, eu propus um novo formato, de recebimento do dízimo ou das ofertas, eu propus uma nova pastoral, sempre em nome de alguém, sempre com a autoridade de alguém. Dentro da paróquia, quem é a autoridade? É o pároco. Não é o coordenador do CPP, não é o vigário, ainda que eles também tenham autoridade, mas a autoridade deles é sempre cedida do pároco. Esse é o jogo, tá? Isso é importante, que eu acho que as pessoas não pensam. Imaginem, a autoridade é um negócio vago, né? Vamos pensar assim, imagina que a autoridade, eu não tenho, aqui ó, autoridade é um objeto, tá? Imaginem que isso aqui se chama autoridade, é como se fosse uma medalha, uma coroa, um cetro. Eu possuo autoridade. Se eu quero que alguém faça algo em meu nome, algo que eu deveria fazer, eu entrego para a pessoa a minha autoridade. O pároco entrega a sua autoridade para o presidente do conselho pastoral, para o coordenador da liturgia? Sim. Ah, então o coordenador da liturgia manda na paróquia? Não. Porque essa autoridade ela é dividida. O pároco tem autoridade sobre vários aspectos. Ele é o cura da paróquia. Ele dirige aquele povo, ele é o pastor daquele povo. Então, ele tem o munus de proclamar a palavra, de ensinar. Ele deve evangelizar. Ele sempre, lembrem, o fim último é a salvação das almas. Para que as almas sejam salvas, é preciso de uma boa missa, é preciso distribuir os sacramentos, é preciso dar catequese, é preciso comunicar as coisas da paróquia, é preciso reunir a comunidade para além dos sacramentos, porque isso também foi desejado por Deus na vida da paróquia. Então, é preciso viver em comunidade. Alguém gere, pastoreia, lidera essa comunidade. Essa pessoa tem diversas atribuições, esse é o pároco. O pároco, por sua vez,
que recebe a sua autoridade do bispo, porque o pároco ele não é a autoridade natural pensando na nossa Igreja Universal, a autoridade não é dada ao pároco. A autoridade é a dos bispos. Todos os bispos têm a sua autoridade, eh, recebem a sua diocese, inclusive aqueles bispos que não são, os principais, né, que eles são, bispos auxiliares, por exemplo, ou aqueles que estão trabalhando na Cúria Romana, por exemplo, e saíram das suas dioceses, eles também recebem uma diocese que não existe mais, uma diocese histórica, porque nenhum bispo pode não ter diocese. Então, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a arquidiocese, onde eu sou fiel circunscrito, a autoridade é de Dom Jaime Spengler, cardeal Spengler. Ele, humanamente impossibilitado de administrar, celebrar sacramentos, coordenar, pastorear tanta gente, tantos territórios físicos, ele divide esse território, ou melhor, ele utiliza o território para dividir as porções do povo de Deus. A ele é confiado não um território, mas uma porção do povo de Deus que está assediada nesse território. O território é uma ferramenta para selecionar o povo. Todo povo fiel dessa circunscrição, dessa arquidiocese, aqui no meu caso, no teu caso pode ser uma diocese, talvez, é responsabilidade espiritual do bispo. São filhos do bispo. Impossibilitado como humano que é de estar em todos esses lugares ao mesmo tempo, de fazer 50 crismas ao mesmo tempo, de celebrar, distribuir a comunhão para não sei quantos mil ou milhões de fiéis católicos nós temos em Porto Alegre, ao mesmo tempo, ele delega, ele repassa a sua autoridade. Toda a autoridade do bispo? Não. Ele repassa a autoridade pastoral do bispo para uma partícula desse povo de Deus, que também se utiliza do mapa do território para selecionar o povo. Portanto, na minha paróquia, Coração de Jesus, o meu pároco recebeu uma porção do povo de Deus. A minha paróquia tem um território físico, todas as paróquias têm um território físico, uma delimitação descrita, começa na avenida tal, encontra a avenida tal, vai até tal lugar, ou talvez uma paróquia do interior vai dizer: pela estrada tal até o quilômetro tal, a partir dali nós temos território de outra paróquia. Hoje nós temos, inclusive, o dilema, o que eu chamo de o dilema das paróquias, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no DPA, no ano passado ainda. Vamos retornar com ele aqui no YouTube, que é a questão de paroquianos de fora do território. Isso era muito raro antigamente, ainda que existisse. Hoje é muito comum em paróquias como a minha, por exemplo. Nós já entendemos há alguns anos, num dos primeiros censos que nós fizemos, que mais da metade dos paroquianos já não é residente do território paroquial. Sequer trabalha ou, enfim, não tem nenhuma ligação de verdade com o território. Mas voltando, o pároco então é essa pessoa que recebe a autoridade do bispo para fazer as vezes do bispo, para ser o vigário do bispo. A gente não usa esse termo especificamente para o pároco, mas é equivalente, tá? Naquela porção do povo de Deus. Então, para aqueles fiéis, o pároco está fazendo o que o bispo deveria fazer. Tudo o que ele faz em nome daquele bispo. Dentro da paróquia, a nossa divisão ela já não é territorial. Ainda que nós temos também alguns casos de divisão do povo de Deus, digamos, quando a gente está falando de grupos, de pastorais, de movimentos, de grupos. Vou explicar isso no outro vídeo, essa questão da pastorais de serviço, os grupos, né, de convivência, de comunidade. O pároco ele divide, e aí nós temos também por isso uma grande variação nas pastorais, ele divide conforme a necessidade local, a necessidade da sua comunidade. Ao pároco, teoricamente, caberia gerir um Instagram, fazer um jornal, gerir o YouTube, convidar os leitores, os músicos,
organizar o dízimo, tudo isso é responsabilidade do pároco. Por quê? Porque isso é parte da gestão dos fiéis, isso é parte do pastoreio daquelas almas, da cura daquelas almas. É óbvio que é impossível que um padre consiga cuidar de tudo isso e ainda assim ser um bom padre, ser um padre zeloso na missa, ser um padre que estuda. Mesmo que ele não estudasse, que ele não fosse zeloso na missa, ainda assim seria impossível realizar sozinho todas as ações necessárias dentro de uma paróquia. Portanto, pra gente já é natural e a gente quase não pensa na questão da autoridade, justamente por isso, porque é natural. Mas vejam só, o padre pega as suas várias atribuições e pensa: eu preciso me comunicar com os fiéis. Não eu, enquanto pároco apenas, mas a comunidade precisa se comunicar. As coisas que estão acontecendo precisam ser sabidas, os horários de missa, os eventos, a própria formação. Então, eu vou pegar essa parte aqui, que é a comunicação da minha comunidade, eu vou entregá-la, eu vou autorizar outra pessoa para que faça em meu nome. Provavelmente um coordenador de PASCOM, se aí na tua paróquia a pastoral de comunicação tem outro nome, acho que essa é uma das poucas que se mantém na grande maioria das paróquias. Me conta aí se ela tem outro nome, mas essa pessoa que, em geral vai ser um leigo, mas poderia talvez ser o vigário da paróquia, uma paróquia grande, um santuário, enfim, com vários vigários, com vários padres que auxiliam, talvez os padres, recebam do pároco divisões, então, vai ter um padre que vai cuidar só da comunicação, outro só da liturgia, e aí abaixo dele vem fiéis. É possível isso também. Então, o padre autoriza, ó, tome, coordenador da PASCOM, aqui tá o teu báculo, o teu cetro. Isso eu recebi do meu bispo e eu tô passando para ti, para que tu cuide exclusivamente dessa parte. Tu tem a minha autorização. Ah, isso quer dizer que ele tem carta branca para tudo? Bom, isso vai depender de como as coisas ocorrem. Teoricamente, sim. Mas é claro que todas essas coisas vão acontecer na conversa. Tu vai sentar e vai conversar com o teu pároco e vai entender o que tu precisa consultar, o que tu não precisa consultar, o que ele já entende, talvez te conhecendo ou conhecendo o trabalho da pastoral, que não há necessidade tu não vai fazer todos os posts e mandar para ele antes de aprovar. Tem párocos que talvez vão querer. Então tudo isso vai ser combinado. Quanto à liturgia, o padre, ele não pode se preocupar na hora de celebrar a missa se o leitor se atrasou ou não, se o músico se perdeu ou não, se o pessoal que está passando a caixinha sabe como passar a caixinha. Bom, eu vou botar um coordenador de liturgia. Toma, essa é a minha responsabilidade de liturgia, a minha autoridade para tomar as decisões sobre liturgia, eu vou te entregar ela. E aí o coordenador da liturgia vai ser o responsável, ou seja, quando ele convida alguém para pastoral, quando ele convida um leitor, quando ele propõe uma nova forma, uma nova função, uma nova organização, ele está propondo aquilo em nome do pároco, com a autoridade do pároco. Ou seja, é como se o próprio pároco propusesse isso. Tá errado, ele fez um negócio muito errado. Bom, aí o pároco que cedeu a autoridade àquela pessoa vai ter que fazer a correção e dizer, ó, ou essa pessoa fez errado, o combinado era que ele tivesse conversado comigo, ele não conversou. Ou ele deveria ter eh, hã, feito de tal modo que já era o combinado e não fez. Ou realmente eu passei a minha autoridade a alguém que eu achei que faria certo e não fez, ele tá saindo, eu tô tirando, tô recolhendo a minha autoridade dele e vou colocar para outro. Ou não, foi um erro pontual, já conversamos, a gente não tinha combinado isso, não voltará a acontecer. O munus de corrigir, de correção é do padre, do pároco, porque é a autoridade dele que permitiu que aquilo acontecesse. Então, todas as pastorais funcionam assim, cada uma no seu âmbito, cada uma, um coordenador recebe a autoridade para prestar este serviço, outro coordenador vai receber a autoridade para pastorear aquele grupo de jovens em nome do pároco e certamente em consonância com o pároco. Receber autoridade não quer dizer que o pároco não vai estar presente, não vai sugerir, não vai exigir coisas, não vai participar, assim como quando o bispo entrega a sua autoridade para que um pároco a exerça em seu nome, o bispo também não vai entregar e sumir. Não, ele se mantém com os padres, ele faz retiros, ele faz conversas, ele visita as paróquias, ele vai celebrar crisma. Então, a questão da autoridade, ela permeia tudo que existe na Igreja Católica, de uma ponta
a outra, até chegar no fiel, até chegar no novo convertido, até chegar naqueles que sequer são católicos e estão recebendo uma comunicação, ouviram falar de um evento. Tudo na igreja católica acontece por autoridade. Tu já tinha pensado nisso? Tu já ouviu falar nisso? Tu já teve algum problema com essa questão de autoridade na paróquia? Isso é bem comum, tá? Justamente porque as pessoas não entendem que tudo acontece por autoridade. Muitas vezes quem é autoridade, quem entrega autoridade também não lembra disso e não pensa sobre isso. Me conta aí, como tu lidou na tua vida pastoral, se tu já viu algum caso de problema com a autoridade ou não, a tua paróquia é muito boa, isso sempre deu certo, porque o padre, sabe muito bem disso, os fiéis sabem. Me conta aí, qual é a relação da tua vida paroquial, da tua paróquia com a autoridade? Como isso acontece, como acontece com os coordenadores, certo? Te espero no próximo DPA. Até mais.